Boa noite. Tá frio, né? Mas que bom que a gente está aqui na casa de Deus para nos aquecer a tua santa palavra. Quem aqui já ouviu falar alguma história que envolva tesouro? Acho que todo mundo, né? A gente sempre foi bombardeado com entretenimento que falava de piratas que ia em busca de tesouros escondidos, né? E aí, na Bíblia, a gente vai ter também histórias de tesouro. Na época de Jesus, é muito difícil você manter um tesouro seguro. Você era roubado facilmente. Então, o que as pessoas faziam, né, naquela época? Eles pegavam o tesouro, um bem que você tinha, e você escondia na terra para ninguém achar. Só que o que acontecia? Digamos que eu pegava o meu tesouro, meu bem mais precioso, e escondia na terra onde eu não sei onde estava. Só que aí vinha um povo inimigo, acontecia uma guerra no local, eu era obrigado a deixar o local correndo, e eu deixava o meu tesouro. Então era comum outras pessoas acharem tesouros de pessoas que moravam no local e não mais moravam. Então as pessoas conheciam muito sobre tesouro escondido. Era comum achar um tesouro escondido. E Jesus, sabendo disso, ele vai contar uma parábola para nós sobre um tesouro que também é escondido. Som. Bom, e ele vai contar para nós, em Mateus 13, versículo 44, uma parábola que talvez muito conhecida, uma parábola muito curta, que fazia sentido real naquela época, por Mateus 13, versículo 44. Tá? É uma parábola muito curta. Ela vai estar ali em 2 versículos somente. Porém, aprendemos tantas coisas valiosas sobre essa parábola que iremos aprender juntos, tá? Então, queria que todo mundo abrisse ali em Mateus, que vocês possam abrir antes de a gente orar. Vou fazer a leitura. Mateus, capítulo 13, versículo 44. Bom, antes de lermos, vamos fechar nossos olhos e falar novamente com o nosso Papai do Céu. Oremos. Pai querido, agradecemos, Senhor, pela chuva, agradecemos pelo frio, e agradecemos o Senhor por ter nos dado disposição para estar na tua santa casa, para te adorar e aprender um pouquinho mais da tua santa palavra. Que o Senhor possa nos abençoar, que o Senhor possa me instruir, que eu possa falar somente aquilo que está escrito, e que eu possa somente falar o assim diz o Senhor. A você isso que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Mateus, capítulo 13, versículo 44, ele vai dizer o seguinte para nós. O reino dos céus é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo-o achado, o escondeu, e transbordante de alegria, vende tudo que tem e compra aquele campo. Bom, basicamente é isso. Um versículo só, né? Falei que era 2, mas somente um. Só que esse versículo tem tanta coisa interessante, porque, primeiro, que tesouro é esse? Que tesouro Deus se referia aqui? E a gente pode ir ali pensar, um pouquinho pensando no que a Bíblia nos diz, pensando no que o Espírito de Profecia nos diz, e ele vai dizer para nós que o tesouro é o Evangelho. De cara assim, a gente já quer entender isso, traduzir isso. O tesouro é a palavra de Deus. Isso eu tinha entendido, ok. Só que uma coisa que eu não conseguia entender é o porquê a parábola diz que esse tesouro estava escondido. A palavra de Deus está escondida, sim ou não? Não. A palavra de Deus é a própria palavra revelada. Então, por que a Bíblia vai dizer aqui, porque Jesus vai dizer aqui, que a palavra de Deus ela está oculta, ela está escondida. E Ellen White, ela vai, em um dos seus escritos, chamado Parábola de Jesus, um livro muito fantástico, ela vai dizer o seguinte: o tesouro do Evangelho estão ocultos. A beleza, o poder e o mistério do plano da redenção não são percebidos por aqueles que se acham sábios e são cheios de orgulho, motivados pelos ensinos de uma filosofia inútil. E lendo esse texto, a gente percebe uma coisa.
Não é que o tesouro está escondido porque Jesus ele pegou a palavra dele, o evangelho o escondeu. O evangelho está escondido porque as pessoas que deveriam ali ler o evangelho, entender esse evangelho e pregar esse evangelho, o ocultam no seu próprio eu. Quando você maqueia o evangelho naquilo que eu acho, e eu esqueço, assim diz o Senhor, e eu coloco no eu acredito, o eu acho, o eu quero. E um dos maiores exemplos disso são os fariseus daquela época. Líderes religiosos que liam a Bíblia, esses eram os maiores conhecedores da palavra de Deus, porém eles não conheciam o evangelho. E as pessoas do qual eles instruíam não conheciam de forma, consequentemente. Porque as pessoas do qual falavam sobre o evangelho também não o conheciam. Uma das maiores provas de que aqueles homens não conheciam o evangelho é porque eles não reconheceram Jesus. Jesus, ele é o maior exemplo da personificação do evangelho. Jesus, ele respirava o evangelho. Jesus era o cumprimento do evangelho. Mas quando Jesus veio à terra, os fariseus, os líderes religiosos, os homens que mais leram Isaías naquela época, não reconheceram Jesus. E por que eles não reconheceram Jesus? Porque Jesus ele tinha um evangelho que talvez estava oculto para aquelas pessoas, por causa que era diferente do que eles achavam que era. O evangelho que os fariseus pregavam era um evangelho onde eles eram enaltecidos. Então eles começaram ali a criar leis, eles estavam ali e começaram a criar normas que não existiam no assim diz o Senhor, para que eles fossem mais santos do que os demais. Esse era o evangelho que eles pregavam. E o evangelho é totalmente diferente do que Jesus pregava. E a primeira lição que eu posso ter nessa parábola é o seguinte: quantas vezes eu estou sendo um evangelho para o mundo tão superficial, ao ponto que se Jesus viesse hoje, as pessoas não reconheceriam Deus como a personificação do evangelho, porque aquelas pessoas que eram para pregar sobre o evangelho, pregam o evangelho de forma tão superficial e tão rasa. O evangelho que os fariseus pregavam era totalmente diferente do que Jesus pregava. O exemplo disso, lá em Ciência do Bom Viver, Elon White vai falar um pouquinho sobre Jesus e sua obra, o seu trabalho. E é uma coisa que me deixa muito feliz ao pensar e imaginar um Deus assim. Um Jesus que sai do céu para nos mostrar como é realmente ser um cristão, como é realmente ser ali uma pessoa que irá pregar o evangelho. Elon White diz o seguinte: jamais houve um evangelista como Cristo. Ele era a majestade do céu, mas humilhou-se para tornar-se a nossa natureza, a fim de chegar até o homem na condição em que se achava. Antes de eu continuar, entenda o seguinte: Jesus no céu, ele era onipotente, onisciente e onipresente. No céu ele era Deus. Imagine só essa posição, imagine só essa glória. Mas por amor, e o maior ato evangelista começa lá no céu, por amor Deus renuncia a tudo isso para virar um bebê. Um bebê que não sabia falar nem andar. Um bebê que não tinha nem aonde nascer. Ele se torna isso. Ele renuncia tudo que ele tinha para tornar-se um de nós. E isso para mostrar para nós como deveríamos agir. Jesus se humilha para dizer para nós o que é amar. Quando eu penso nisso, eu fico emocionado. Porque a renúncia que Jesus fez foi muito grande. Não foi pouca. Não era qualquer coisa trocar o trono dos céus por uma cruz. Não era qualquer coisa ser o todo-poderoso no céu, aquela pessoa que pode tudo. Isso não é uma pessoa que foi humilhada, cuspida, rejeitada pelos seus, por aquele que ele criou. Quando a gente entende essa humilhação que Deus ele se propôs a ter simplesmente por amor e para nos mostrar o que é realmente o evangelho, um evangelho que renuncia por amor,
a gente entende o quão grandioso foi isso. Então Jesus, ele é um grande evangelista, ele é a personificação do evangelho lá no céu. Porque o evangelho começa no reino celestial, ele começa no santuário celeste. É lá que começa o evangelho. E aí então Jesus, ele vai conviver conosco, ele vai mostrar que o evangelho é renúncia. E aí ela continua: a todos, ricos e pobres, livres e servos, Cristo, o mensageiro do concerto, trouxe as boas novas de salvação. Sua fama como grande operador de curas espalhou-se por toda a Palestina. Os enfermos iam para os lugares por onde ele devia passar, a fim de poder encontrar auxílio. Iam também muitas criaturas ansiosas de lhe ouvir as palavras e receber o toque de sua mão. Assim ia de cidade em cidade, de vila em vila, pregando o evangelho e curando os enfermos. O Rei da Glória na humilde veste humana. Quando aqueles religiosos olham para Jesus, eles não conseguem reconhecer o Messias. Quem diria que o Messias viria para andar com pecadores? Quem diria que o Messias viria para ser acessível a todos, inclusive os pobres, inclusive aquelas pessoas e quais os fariseus, os religiosos, excluíam? Quem iria saber e imaginar que o Messias iria vir para esse povo? Algumas pessoas até mesmo acreditaram em Jesus. Isso não é o que eu falo. Ellen White vai dizer isso para nós. Muitas pessoas talvez creram em Jesus, mas não o seguiam. Aí você pergunta, por que eles não o seguiam? Porque eles tinham medo. Porque seguir Jesus naquela época era andar na contramão daquela sociedade. Seguir Jesus era escolher ser odiado por muitos. Seguir Jesus era muitas vezes você era excluído e tirado ali, né, do halls da igreja daquela época, por causa que você está seguindo uma pessoa blasfemadora, aparentemente, para aquele povo. Seguir Jesus era se sacrificar. Sacrificar a sua moral perante aquela sociedade corrompida. E muitos não quiseram isso. Muitos reconheceram Jesus, mas não o seguiam. E isso porque aquelas pessoas que representavam o evangelho, ou deveriam representar, impediam que eles chegassem a Jesus. Quando a gente pensa nesse contexto, a gente percebe o quão imunda se tornou o povo que era chamado povo de Deus. Jesus ia largar tudo por aquele povo, mas aquele povo não reconheceu Jesus. E aí você tem então que, além de não reconhecer Jesus, impedia que outros chegassem a ele. Às vezes nós olhamos a história de Zaqueu e nos enxergamos em Zaqueu. Mas quantas vezes somos a multidão que impede outros de chegarem a Jesus? Porque eu sou a pessoa que diz cristão. Eu digo para o mundo que eu sou um desbravador, que eu sou um cristão, eu sou adventista, mas na primeira oportunidade que as pessoas me olham e não reconhecem a Jesus. E muitas vezes, pelo meu mau testemunho, eu impeço as outras pessoas de chegarem até Jesus. Quantas vezes, ao invés de eu ser Jesus na vida do outro, na vida de muitos Zaqueus do mundo, ao invés de eu ser um Zaqueu que chego até Jesus, eu sou a multidão que impede as outras pessoas de chegarem até esse Deus, pelos meus maus testemunhos. Esse era o cenário daquela época. Os líderes religiosos impediam as pessoas de chegarem até Jesus. As pessoas não queriam ser taxadas como doidas, como loucas, blasfemadoras. Aquele povo que era o povo de Deus. E aí quando a gente vai destrinchando isso, a gente entende o porquê Jesus chorou olhando Jerusalém. A terra que era dele, o povo que era dele, o abandonou. E aí a gente vai para hoje. Quantas vezes nós não pregamos e não somos o evangelho verdadeiro? O evangelho que tem muito mais a ver com renúncia do que ganhar algo. O evangelho que eu preciso me sacrificar.
Era difícil seguir a Jesus. Porque para seguir Jesus eu precisaria, naquela época, tirar da minha cabeça muitos preceitos e tradições que eu tinha, coisas que eu achava que eram corretas, eu precisava sacrificar tudo isso. Eu precisava nascer de novo. E era por isso que Deus fala isso para que eu demos. O que eu devo fazer para ser salvo? Nasça de novo. Esqueça o que você achava que era evangelho e venha viver o evangelho verdadeiro ao meu lado. Venha me conhecer. E esse é um dos convites que Deus faz para mim e para você hoje. Eu preciso conhecer o verdadeiro evangelho. E onde eu conheço? Aos pés de Cristo. E somente ali. Porque Jesus, ele foi e ele é a personificação desse evangelho. O que Jesus deixou aqui na palavra dele são coisas preciosas para nós. Jesus ele veio aqui na terra porque Jesus ele veio aqui na terra para nos salvar e para nos mostrar que devemos ser, como devemos agir. Ele quer nos colocar numa posição de uma igreja que encara as coisas eternas como objetivo. Eu preciso ser como Jesus. Eu preciso estar no céu. E era isso que Jesus trazia. O evangelho que era puro, santo, mas que tinha que haver alguns sacrifícios. Tinha que ter algumas renúncias. Não era brincadeira, como o evangelho hoje não é. O evangelho, ele é as boas novas para a humanidade. E eu preciso entender isso. Eu preciso reconhecer o evangelho que existe em Cristo Jesus. Não no que eu acredito que seja, o que eu acho que seja. Mas o que Jesus ele disse para mim. Jesus ele me mostrou aqui. Eu preciso entender isso. Preciso ser, e aí eu digo para as pessoas que um dia decidiu ser propagadoras desse evangelho, o seguinte: o mundo está sedento por esse evangelho. Às vezes olhamos para a TV e vemos muitas coisas ruins acontecendo. E aí temos a tendência até mesmo de dizer: Jesus está voltando, o mundo está acabando. O quão inocentes somos. Jesus não vai voltar enquanto a igreja não se mexer. Jesus não está voltando quando as coisas ruins acontecem. Porque rumores de guerras vamos ouvir, porque guerras vão existir, mas não será o fim. Quando será o fim? Quando a igreja entender que o evangelho que eles têm na mão, que o tesouro que temos na mão precisa ser pregado, não é só para nós. O fim só chega quando eu, um cristão, adventista desbravador, pregar esse evangelho. Porque enquanto a igreja não se mexer, Jesus não volta. Porque enquanto a igreja se mexer, o Espírito Santo não cai. A porção do Espírito Santo que cairá sobre a igreja irá fazer com que a gente faça grandes maravilhas. Mas o Espírito de profecia vai nos dizer que nós devemos preparar o caminho para o Espírito Santo descer. Se a igreja não mexe, o Espírito Santo não cai. Se a igreja não pede o Espírito Santo não vem. E se a igreja não se mexer, Jesus tarda em voltar. Eu preciso reconhecer que alguém que conhece esse evangelho que Jesus demonstrou para mim, alguém que estuda esse tesouro que Jesus deixou para nós, eu preciso pregar para Jesus voltar. Toda vez que você olhar para a TV e ver uma notícia ruim, uma tragédia, um desastre, diga para você mesmo: eu preciso pregar o evangelho, porque eu preciso salvar pessoas. Ninguém precisa mais chorar. Mas a igreja, ela morna, reconhece a sua mornidão e continua morna. Esse era o problema dos fariseus e o problema de Laodiceia. Laodiceia tem tesouros na mão. E por ter esse tesouro, ela se acha inteligente, sábia, importante. Porém, na verdade, é tudo superficial. Um evangelho muito raso, um evangelho muito morno. É muito forte ouvir da boca do próprio Deus
que estava a ponto a vomitar a sua igreja. É muito triste ver um cenário onde Jesus olha para Jerusalém e chora, porque sabia que Jerusalém caía em ruínas porque ele abandonou o seu Deus. Os fariseus não reconheceram Jesus porque eles não conheciam o evangelho de fato. É difícil pensar pessoas que dedicaram a vida toda a ler o livro de Isaías, por exemplo, e não reconheceram aquele que tomou sobre si as nossas transgressões. Pelo contrário. O povo que deveriam pregar sobre a redenção, que deveriam pregar sobre a salvação, foi a pessoa que crucificou Jesus. E nós temos a responsabilidade de pregar o evangelho. E quantas vezes nós não estamos pregando? Quantas vezes nós não estamos vivendo? Quantas vezes não estamos examinando as escrituras? E vivemos em mornidão. Reconhecemos que somos mornos, mas não mudamos. Isso é um cenário muito triste da igreja e do povo de Deus. Isso é um cenário muito triste para aqueles que deveriam ser propagadores do evangelho. Pessoas que deveriam ter evangelho, pegar o evangelho, mas negligencia ele. Em Jó 28, eu queria que vocês abrissem comigo. Em Jó 28. Jó capítulo 28, versículo 14 a 18. Jó 28. Não tem. 28, 14. Isso. Jó 28, versículo 14. Jó capítulo 28, versículo 14 até o 18. Aqui vai dizer onde se encontra a sabedoria, onde se encontra o que é valioso para nós. E Jó vai descrever o seguinte, a partir do verso 14. O abismo diz, ela não está em mim. E o mar diz, não está comigo. Não se dá por ela ouro fino, nem se pesa prata em câmbio dela. O seu valor não se pode avaliar pelo ouro de Ofir, nem pelo precioso ônix, nem pela safira. O ouro não se iguala a ela, nem um cristal, ela não se trocará por joias de ouro fino. Ela faz esquecer o coral e o cristal. A aquisição da sabedoria é melhor que a das pérolas. Ou seja, aqui vai dizer o seguinte para nós. Que eu examinar as escrituras, eu reconhecer a sabedoria que tem nela, é o bem mais precioso que o ser humano pode ter. E quantas vezes eu deixo de ler a Bíblia para fazer qualquer outra coisa? Aqui está dizendo que em nenhum lugar eu posso encontrar grande sabedoria. Que em nenhum lugar, nem no mar e nem no abismo, e nem nas pedras preciosas, nem no ouro fino, eu posso encontrar a mesma sabedoria. E a coisa mais preciosa que eu posso encontrar na palavra de Deus. E quantas vezes, novamente eu digo, nós negligenciamos essa palavra? Quantas vezes esquecemos de estudar a palavra de Deus? E não somente estudar, mas praticar ela. Não há bem mais precioso do que a gente pode encontrar nesse tesouro. Que possamos guardar esse tesouro no nosso coração, na nossa mente. Esse tesouro é incrível. A gente precisa dizer para o mundo sobre esse bem que nós temos, esse tesouro que Deus nos deixou. Precisamos dizer para o mundo, mas podemos começar falando para nossos vizinhos, para nossos amigos. Eu não digo somente em oratória, em dizer, em pregar em praça pública, mas estou dizendo eu ser o evangelho na vida do outro, na escola, no trabalho, na minha casa. Eu preciso ser o que a Bíblia do outro é a Bíblia do mundo. Eu preciso ler e examinar as Escrituras constantemente.
né? Porque por mais que você possa estudar a Bíblia por 50 anos, por 90 anos, ela ainda haverá coisas preciosas para você e para mim. Não importa o tempo que passa, a Bíblia vai se renovar e vai mostrar para nós verdades que não conhecemos. Mas precisamos examinar as Escrituras, praticar e mostrar para o mundo o verdadeiro Evangelho. Porque se as pessoas que foram chamadas para ser luz do mundo não brilhar, o mundo que já é do maligno, o mundo que é escuro continuará escuro. Se as pessoas do mundo não conhecem o amor, se as pessoas do mundo não conhecem a Jesus, é porque as pessoas que eram para mostrar Jesus para o mundo estão caladas. Vivemos um momento onde, se eu não falo para o meu filho, por exemplo, sobre Jesus, sobre as coisas maravilhosas da Bíblia, ele vai conhecer filosofias que talvez vai fazer com que ele se desvie daquilo que está escrito na Bíblia. Se eu não falo para meus pais, se eu não falo para meus amigos, outras filosofias malignas serão ali, eles irão conhecer outras teorias, outras filosofias. Eu reconheço que a Bíblia é preciosa para mim, eu reconheço que a Bíblia é preciosa para o mundo, mas eu não prego. Olhar para esse cenário é muito triste. Um povo que foi escolhido, entenda isso, eu e você fomos escolhidos a dedo, porque Deus não faz nada ao acaso, para viver esses últimos tempos do mundo. Porque eu creio que Jesus está voltando, e falta muito pouco. Jesus poderia ter levantado um outro Elias, um outro Noé, mas ele escolheu eu e você. Não me pergunte o porquê. Às vezes eu questiono, mas se Deus me escolheu para esses últimos dias é porque tem um propósito. Deus te escolheu a dedo para os últimos tempos. Ah, mas a igreja é fraca, a Laodiceia é morna, mas é com esses soldados que Deus escolheu que irá mostrar para o mundo que Ele é Deus. É com esses soldados que Ele escolheu a dedo que irá vencer esse grande conflito. Porque Ele já venceu. E Ele chamou você e eu para fazer parte dessa vitória. Precisamos pregar sobre esse evangelho. Eu preciso pregar sobre esse amor de Jesus. Eu preciso dizer para o mundo que existe um Deus que morreu por mim. Largou tudo. Renunciou o trono dos céus por uma cruz. E isso parece muito loucura. Porque Deus renuncia o que é bom para experimentar daquilo que é ruim, até mesmo para o ser humano, que é a morte. E Ele diz para mim e para você: renuncie o que é ruim, renuncie o que é mal, e venha viver o que é bom comigo na eternidade. E quantas vezes nós dizemos: não quero. Eu sempre falo ali, quando eu vou, né, tem alguns pequenos grupos de adolescentes, o seguinte: às vezes parece muito pesado eu falar, eu não amo Jesus, eu não quero segui-lo. É pesado falar isso. Mas quantas vezes nos meus atos, no não querer estudar a Bíblia, no não querer testemunhar, eu digo isso. Quantas vezes durante a semana, quando eu não quis ser uma pessoa que refletisse o evangelho, quantas vezes nessa semana eu não preguei sobre Cristo? Quantas vezes nessa semana eu não fiz o que Cristo me pediu? Não é a mesma coisa dizer para Cristo eu não o amo? A Bíblia mesmo diz que quem me ama guardará os meus mandamentos. Será mesmo que amamos a Deus? Será mesmo que reconhecemos Ele como Deus? Será mesmo que o meu evangelho é verdadeiro? Os fariseus eram as primeiras pessoas que diziam que amavam a Deus. Diziam que defendiam o evangelho até a morte. Mas foi eles mesmos que colocou o evangelho em uma cruz. Defender o evangelho é algo incrível. Deus nos deixou uma bênção e um tesouro, como eu disse, muito precioso. Eu lembro ainda do meu primeiro congresso como desbravador, em 2015. E eu lembro do sermão desse dia e do apelo. Né? Não lembro ao certo quem era o pastor, porém eu lembro lá que eu, de 10 anos de idade, ia ganhar minha primeira classe, ia ganhar minha classe de amigo. E eu lembro que o pastor daquela noite, ele vai dizer o seguinte: que ser desbravador é ser tal qual João Batista. E ele começa o sermão falando isso.
E aí ele começa a falar um sermão sobre o que João Batista fez, que ele foi pregou o evangelho, que ele foi amado por Deus. Mas ele termina o sermão dizendo: mas João Batista, ele se entrega para a morte por amor a esse evangelho. E ele vai dizer o seguinte também: que ser desbravador, que ser um cristão, é o amar o evangelho e defender esse evangelho até a morte. E quantas vezes dizemos: cara, eu morreria por Jesus fácil. Pode vir multidão, exército de todo mundo me prender, eu não nego Jesus. Mas Pedro também falava que não negava Jesus de nenhuma maneira. Pedro, você vai me negar? Claro que não, Jesus. Quem sou eu para te negar? Eu te amo tanto. Quantas pessoas que irão dizer: eu morreria por Jesus, e nos últimos tempos se entregará para o mal? Sabe por quê? Dizer que morreria por Jesus, dizer que morreria pelo esse evangelho é muito pouco, é muito raso, se eu não vivo por esse evangelho. Se eu não vivo por esse amor. Eu não tem como morrer por alguém que você nem conhece. Como alguém que não estuda a Bíblia, como alguém que não reconhece o evangelho, eu morreria por Jesus. Fomos chamados para uma missão que talvez nos levará até a morte por amor a esse evangelho. Mas será que eu estou disposto a defender esse evangelho até a morte? Será que eu estou disposto a enfrentar líderes políticos, enfrentar leis políticas por esse evangelho? Será que como aquelas pessoas, e aí o grande conflito ele vai nos trazer pessoas e personagens que existiram ali muito recente da nossa história e que se entregaram. O povo de Laodiceia é muito cômodo às vezes. Não somos perseguidos hoje. Mas por que não somos perseguidos? Ela vai dizer de que a chama da perseguição ela vai se acender quando a igreja se levantar. E se a igreja não está sendo perseguida, é porque a igreja está parecidíssima com o mundo. Existem muitas palavras fortes adicionadas à igreja. Palavras muito fortes para aquelas pessoas que aceitaram Jesus. Eu preciso entender que o evangelho não é brincadeira. Que Deus não deixou um tesouro nas nossas mãos porque Ele só queria que a gente brincasse. Não. E agora eu digo somente para o povo adventista. Então, que não é adventista não precisa nem ouvir isso. É o seguinte: existem coisas que foi dada somente para nós. Luz que somente nós, como membros da igreja adventista, reconhece. Um dos grandes exemplos disso é sobre o juízo investigativo e o santuário celestial. Doutrina essa que é nossa, que Deus nos escolheu para pregar para o mundo. Mas somos parecidos com Israel. Carregamos a lei nos ombros na Arca da Aliança, mas não a cumprimos, não a conhecemos. Jesus nos deixou algo tão precioso nas nossas mãos. Por que não estamos pregando? Por que não estamos acreditando e crendo nessa palavra? Será mesmo que o povo de Deus está fazendo jus a esse nome? Será que eu reconheço que eu preciso fazer algo? Será que eu estou realmente amando esse evangelho até a morte? Talvez não. Talvez não estamos prontos. Mas Deus nos dá uma esperança. Deus ele diz coisas preciosas para nós. A esperança para a Laodiceia. A esperança para o povo que se diz ser povo de Deus. Em Apocalipse 3. Vamos ali ler um pouquinho a carta de Laodiceia, 3, versículo 14, para entender um pouquinho a nossa situação como cristãos, adventistas, desbravadores. E o que Deus pede para nós. Ele vai dizer o seguinte: ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: essas coisas diz o Amém,
a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ou seja, as palavras que iremos ler aqui não foi proferida de boca qualquer. Eu preciso agora entender que nesse momento eu estarei ouvindo da própria boca de Deus um conselho para a igreja atual, para mim e para você. Então, vamos ali ouvir o que Jesus fala de nós, da boca daquele que é o Amém, ou assim seja. Continua, 15. Conheço as suas obras, que nem és frio nem é quente, quem dera fosse frio ou quente. Assim, porque és morno, e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Lembrando, quem falou isso foi qualquer pessoa? Não. Foi o próprio Jesus, foi o próprio Deus. Ele está dizendo para mim, para você e para a igreja atual: eu estou pronto a vomitar-te da minha boca. Palavras muito pesadas para ouvir de Deus, mas é o que ele diz para nós. Continuando. O versículo 17. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Quem está dizendo que a igreja de Deus é pobre, infeliz, miserável, cego e nu? Não sou eu, não é a profecia Ellen White, não é qualquer nenhum pastor. É Deus. Deus está dizendo o seguinte: vocês dizem ser rico e abastado. Vocês dizem ser ali guardadores da palavra de Deus, mas na verdade não são. Guardam um sábado, obedecem alguns mandamentos de Deus, mas não amam o próximo. Amam o próximo, mas não guardam os mandamentos de Deus. Amam o próximo, tem muito amor pelo mundo, pelas pessoas do mundo, faria muitas coisas para as pessoas do mundo, mas nega muitas verdades da Bíblia. Jesus está dizendo o seguinte para mim e para você hoje. Nessa carta, igreja, Laodiceia, que somos nós, vocês precisam parar de ter um cristianismo, um evangelho superficial. Aprende a ser de fato rico. E Jesus vai nos aconselhar de que forma? Versículo 18. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que veja. Jesus está dizendo o seguinte: quer um conselho, igreja? Quer um conselho, desbravador? Quer um conselho, você que é cristão? Aprende a estudar a palavra de Deus. Aprende a praticar a sua lei ao ponto de ser puro. Vista as vestes brancas de Deus, para que ninguém possa te acusar a sua nudez do pecado. Conselho este que não é nosso, não é de qualquer ser humano, é da própria boca de Deus. Continuando. Verso 19. Eu repreendo e disciplino quanto amo. Ser, pois, zeloso e arrependente. Deus está dizendo: Laodiceia, eu te amo. Ponto. Não há alguém que ama mais Laodiceia do que Deus. Não há alguém que ame mais essa igreja do que o Deus dessa igreja. Não há ninguém. E essas palavras duras de Deus é de um Pai que nos ama. E por isso, seja zeloso e arrependente, igreja. Aprende a ser e a viver por um evangelho verdadeiro. Eis que estou à porta e bato, diz o verso 20. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Igreja, se você viver pelo evangelho, você está disposto a abrir o coração para mim, eu entrarei e estarei contigo para sempre. Só precisa abrir a porta. Só precisa dar espaço para mim. Só precisa viver esse evangelho que eu te mostrei. Só precisa examinar esse tesouro e viver pelo amor. Jesus, ele é a pessoa que mais quer voltar, mas ele não voltou porque a igreja não se mexeu. Porque a igreja não aprendeu a viver pelo evangelho. Porque a igreja não está disposta a morrer por esse evangelho. Enquanto não houver pessoas dispostas a morrer por esse evangelho, Jesus não volta. Enquanto não tiver pessoas dispostas a pregar esse evangelho, Jesus tarda a voltar. Eu preciso pregar esse evangelho, eu preciso ver esse evangelho.
Jesus vai dizer o seguinte: você, eu preciso que todos aqui seremos vencedores. E ao vencedor, dali-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E se você pode ouvir hoje, então que a gente possa ouvir o conselho do nosso Deus. Jesus, ele precisa voltar. A Laodiceia precisa estar ansiosa por esse retorno, esse reencontro. Jesus, quando ele adentra o trono, adentra o santuário celeste após a sua morte, ele espera um pouco. Ele espera mim e você. Ele espera eu e você até cear com ele no céu. Ele está doido para nos encontrar. Jesus nunca gostou da ideia de vivermos longe dele. No primeiro exemplo, no primeiro indício que haveria pecado, na primeira possibilidade do pecado, sempre houve a certeza do sacrifício. Jesus, ele morreria por você de novo. Porque ele quer que eu e você esteja com ele. Ele quer que eu e você esteja no céu. Não deixe de viver esse dia. Não deixe de estar com ele. Ao vencedor da tia de sentar comigo no meu trono. Eu preciso entender isso. Viver pelo Evangelho é renunciar. É sacrifício. É largar e colocar no lixo o poupa-se. Eu não posso me poupar de amar, de obedecer. Pelo contrário, eu me sacrifico e me renuncio por amor a esse Evangelho. Eu aprendo a viver pelo amor. Jesus, ele precisa voltar. E quando eu falo isso, é olhando para o mundo em decadência, um mundo impuro, um mundo que crianças morrem, que pessoas morrem à toa. Olhe para o mundo ao nosso redor. Talvez no Brasil esteja muito calmo, mas existem muitas guerras ao redor do mundo. Quantas vezes eu choro olhando para esse povo? A igreja precisa acordar, ser imitadores de Cristo, examinar o tesouro, porque é nesse tesouro que existe e que é nesse tesouro que podemos encontrar a vida eterna. Agora temos uma mensagem musical, certo? E que possamos, ao ouvir essa mensagem, dizer o seguinte: eu e você, conhecedores da palavra de Deus, somos responsáveis para apressar a sua volta e que possamos apressar a volta de Jesus. Boa noite a todos. Onde quer que seja aqui, escondes teu tesouro, ali também está teu coração. Se aqui na terra o esconderes, ladrões podem roubá-lo, ou podes escondê-lo lá no céu. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu
Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Se pensas hoje onde vais, ou qual será o caminho, existe um mapa para todos nós. Se nós o lermos e o seguirmos aonde ele indica, não nos perderemos, só temos que escolher. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada desta vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o tesouro, Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Cristo é meu tesouro até morrer. Amém. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17. Precisamos examinar as Escrituras para estar nesse grande dia. Eu queria agradecer o convite por estar aqui e que nesse momento a gente irá cantar, mas que a gente fique isso na memória, na mente. Jesus precisa voltar e para isso precisa examinar o tesouro. Vamos ficar de pé? No mundo escuro, a verdade do Senhor brilhará através das nossas vidas. Cantemos. Deus fala por profetas e comunica sua vontade. Tem sido assim desde o início do mundo. A verdade brilhará, mesmo em meio à escuridão.
profecia, essa luz menor. Ele é que aponta para a luz maior, a palavra viva, santa e eficaz. É a luz divina, sempre a brilhar. Deus não faria algo sem antes avisar seus profetas. O Espírito é nosso guia constante. Através de tempos bons ou na tempestade atroz, Ele é nossa companhia, não nos deixará sós. O Espírito de profecia, essa luz menor. Ele é que aponta para a luz maior, a palavra viva, santa e eficaz. É a luz divina, sempre a brilhar. O Espírito nos fala e a todos que lhe derem ouvidos, aqueles que são sinceros e o buscam. O Senhor se revelou, expressando seu amor, e demonstra seu cuidado neste dom que nos deixou. O Espírito de profecia, essa luz menor. Ele é que aponta para a luz maior, a palavra viva, santa e eficaz. É a luz divina, sempre a brilhar. Que possamos ir e pregar o Evangelho até Jesus voltar. Falamos com o nosso Deus. Pai querido, está aqui, Senhor, a tua igreja, disposta a desenvolver uma fé tamanha ao ponto até mesmo de morrer por esse Evangelho. Coloque em nós essa convicção que devemos pregar esse Evangelho ao mundo e ansiar a tua santa volta. Que possamos agora voltar para nossas casas com uma certeza que o Senhor um dia nos deixou esse tesouro para examinarmos, para que nós nos tornarmos cada vez mais parecidos contigo e que possamos nos tornar. E que possamos seguir os teus passos até a Canaã celestial e que ali a gente viveremos para sempre ao teu lado. Que possamos pregar esse Evangelho, porque queremos estar no céu com nossos amigos, com nossos pais, com nossos vizinhos. Queremos ir para o céu e levar pessoas conosco. O Senhor nos auxilie com isso, nos ajude. O Senhor precisa voltar. Senhor, isso que eu te peço. Nos leve em paz para nossas casas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada pela presença de todos. Esse foi o primeiro culto especial do Betel. Cada último domingo do mês, nós teremos um culto totalmente produzido pelos nossos bravadores. Obrigada, Tiago, pela presença e que os irmãos possam voltar em segurança para os seus lares.